Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma videoaula da disciplina de Infraestrutura de Transportes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria e eu sou o professor David Pereira, responsável pela disciplina no Centro de Tecnologia. A videoaula de hoje ela é uma continuação da parte introdutória de pavimentos intertravados e o foco hoje é o intertravamento, que é o fenômeno ou a característica que dá nome a essa alternativa de pavimentação. Reforçando novamente que esse material foi gerado a partir de um material base didático fornecido pela Associação Brasileira de Cimento Portland e eu queria agradecer novamente a contribuição da associação. Bom, só para a gente se situar, então, nós já tivemos a primeira parte, que era noções gerais, a segunda parte, estrutura típica, e hoje, nessa videoaula, nós vamos ver a parte de intertravamento. Por muito tempo eu fiquei pensando em como que eu poderia ilustrar o que é o intertravamento de uma maneira mais prática e efetiva. E próximo de 2010, no dia 25 de dezembro, ocorreu um piping, uma erosão interna, num bueiro onde se dá o escoamento da água pluvial, numa região aqui de Santa Maria, que acabou levando parte do aterro e eu consegui tirar essa foto que ilustra talvez da melhor forma possível o que vem a ser o intertravamento. O intertravamento, que dá nome a essa técnica que é o foco do nosso estudo nas últimas videoaulas, ele é o fenômeno que deixa esse bloco, mesmo que em paralelepípedo e não necessariamente em bloco intertravado, mas o intertravamento também está presente nos paralelepípedos, mas o intertravamento então é o fenômeno que deixa esse bloco pendurado, entre aspas, no ar. Ele está no ar porque o peso dele está distribuído através do atrito em que esse bloco tem com as pedras lindeiras. Mas se vocês observarem essa pedra que está lindeira a esse bloco, talvez nessa outra imagem com mais detalhe, vocês vão perceber que essa pedra, ou esse bloco de paralelepípedo, também está no ar. Por que esses dois não caem? Porque o peso associado a esses dois, junto a um confinamento lateral ainda existente, faz com que o peso desses blocos seja transferido para os blocos vizinhos, que também estão no ar. E a consequência disso é que esses blocos todos transferem o seu peso próprio para os blocos que estão ainda mais distantes, e assim sucessivamente. Então, o intertravamento vem a ser o atrito existente entre os blocos. E esse atrito existente entre os blocos faz com que, numa condição de tráfego normal, o bloco que recebe a solicitação direta pela interação pneu-pavimento distribua esse esforço vertical não diretamente para a camada subjacente na área de contato do bloco com a camada subjacente, mas sim distribua esse esforço vertical numa área muito maior. E quanto maior vai ser essa área? Vai ser tanto maior quanto maior for a característica de intertravamento entre os blocos. Bom, em linhas gerais, se a gente pensar num único bloco, como esse aqui que eu estou destacando, esse bloco, quando recebe os esforços de um determinado rodado, vamos imaginar que se ele não tivesse atrito com os blocos de sua periferia,
esse bloco iria transferir a mesma carga distribuída por sua área sob forma de pressão vertical para as camadas subjacentes, diretamente, sem transferência de esforço algum por atrito em sua periferia. Entretanto, como há o intertravamento, e a gente vai ver que características a gente precisa para assegurar esse intertravamento, esse bloco, quando ele é solicitado, ele distribui parcialmente os esforços que ele recebe para baixo e parcialmente esses esforços verticais vão se espraiando ou se espalhando de tal sorte que um grupo maior de blocos distribuem a totalidade do esforço vertical que foi descarregado sobre esse bloco. E esse espraiamento e essa área maior, ela vai ser função dessa característica de intertravamento. Então, conforme está ilustrado aqui, cada peça de concreto transfere os esforços verticais, horizontais e de torção às peças vizinhas, propiciando uma camada de rolamento de comportamento pseudo-solidário. Na verdade, eles não são monolíticos, mas é como se ele fosse, em função do maior ou do menor intertravamento, uma camada contínua para a transferência desses esforços. Em outras palavras, nós podemos dizer que o intertravamento é a capacidade que os blocos, as peças individualmente possuem em resistir aos diferentes deslocamentos passíveis desses blocos. Bom, vamos verificar então quais são esses deslocamentos. Esses deslocamentos são os deslocamentos verticais, conforme ilustrado nessa primeira imagem. Ele pode ser também o deslocamento horizontal, vamos imaginar uma aceleração ou uma frenagem do veículo, esses blocos poderiam se deslocar horizontalmente. Há também o fenômeno de rotação, que é uma rotação em relação a um eixo horizontal no centro do bloco, ele poderia rotacionar conforme está sendo ilustrado nessa figura, a depender da posição do carregamento efetuado pelo tráfego. E numa condição, agora vista em planta, em que o veículo está deslocando-se e fazendo uma alteração de direção do movimento, ele poderia propiciar um giro, e esse bloco poderia girar conforme ilustrado, exemplificando nessa figura. Então, a maior ou menor resistência que o bloco apresenta nesses 4 tipos de movimentos possíveis individuais é o que nós chamamos de intertravamento. Então, intertravamento é a capacidade que esses blocos possuem de evitar esses movimentos possíveis de ocorrer. Bom, o que acontece? Uma vez que esses blocos apresentem intertravamento, o esforço que vai ser gerado e transferido para as camadas subjacentes, apesar dele ter uma dimensão relativamente pequena, o esforço vertical, a carga, ela acaba sendo distribuída por uma área maior, fazendo com que a tensão, por exemplo, vertical, fique atenuada nas camadas subjacentes. E é isso que nós pretendemos. Um pavimento de concreto asfáltico, cujo revestimento é em concreto asfáltico, se a gente medisse o esforço vertical no topo do revestimento e no fundo do revestimento, nós perceberíamos uma sensível redução na magnitude desse esforço. E essa sensível redução da magnitude do esforço, no caso de concretos asfálticos, é função da rigidez dessa camada. No caso dos blocos, essa redução ela é, em linhas gerais, também função da rigidez total, da rigidez, como é que eu poderia falar, da rigidez global das peças junto com esse sistema
de colchão de areia e areia de rejuntamento, porque eles também interferem no atrito existente entre essas peças. Bom, então para a gente garantir, para que seja possível garantir um adequado intertravamento, que é o que a gente quer e é o que garante a qualidade estrutural e desempenho funcional dessa técnica, nós necessariamente precisaremos propiciar uma contenção lateral. Observem que a contenção lateral é, no caso de uma via urbana, pode ser confundida ou pode ser o próprio meio-fio, que limita a área de rolagem, a faixa de rolagem e o passeio público, e o preenchimento das juntas com areia, que é esse preenchimento. Parcialmente as juntas são preenchidas pelo colchão de areia, parcialmente elas são preenchidas pela areia de rejuntamento. Um detalhe importante é que a contenção lateral ela deve estar engastada no mínimo 15 centímetros a partir do topo do colchão de areia. Isso incorre em um engastamento dessa peça de contenção lateral na própria base do nosso pavimento. Então, essa contenção lateral, conforme eu mostrei para vocês, ela deve ocorrer nesses 15 centímetros e ela impede o deslocamento lateral das peças pré-moldadas de concreto, né? E isso, se eu tenho esse deslocamento lateral impedido, eu tenho esse confinamento das peças, e esse confinamento das peças me garante então uma maior rigidez, uma maior eficiência nesse processo de distribuição mais tênue dos esforços gerados pelo tráfego no topo dessas peças pré-moldadas. Ele também previne alguns tipos de defeitos que seriam função da fuga de areia, a gente chama de pé de elefante, é como se fossem alguns afundamentos localizados, semelhante ao que seria imaginado um pé de um elefante pisando, por exemplo, numa argila. E também ele contém um empuxo para fora. Que empuxo é esse para fora? Vamos imaginar um veículo tangenciando essa região limítrofe aqui. Se eu não tivesse esse sistema de contenção lateral, esse empuxo, esse esforço próximo ao limite do meu sistema, colchão de areia, areia de rejuntamento e blocos, faria com que essa areia fosse empurrada para a lateral, reduzindo dessa forma, de maneira bastante significativa, a condição de intertravamento e contenção lateral. Então, por isso que a gente precisa garantir essa contenção lateral, certo? Muitas vezes essa contenção lateral também demanda, sobretudo em rampas bastante íngremes, como é o caso, por exemplo, da Lombard Street, lá em São Francisco. Quem conhece, ali em Gramado a gente também tem uma rua bastante íngreme, sobretudo quando a gente tem declividades longitudinais superiores a 10%, a gente precisa muitas vezes efetuar também a contenção transversal, para que essas peças elas não deslizem longitudinalmente. E isso deve ser feito num primeiro momento, numa primeira ideia, a partir do processo de argamassar algumas fileiras de juntas, muito embora esse processo não seja muito efetivo, e o melhor seja construirmos vigas de contenção transversal que ficam rasadas na superfície do revestimento composto pelas peças pré-moldadas. Aqui é um exemplo lá da Lombard Street, em que eles têm aqui argamassa, né? As juntas argamassadas. Isso até é possível e eficiente quando não há o tráfego de veículos mais pesados. Agora, se nós tivéssemos o tráfego de veículos como caminhões,
esse processo de argamassar não seria tão efetivo assim. Por isso se prefere sempre, quando nós temos declividades acentuadas, acima de 10%, colocarmos então essas vigas transversais, que geralmente estão espaçadas entre 10, 15 metros, a depender da declividade, e vai muito pela percepção do projetista quando do dimensionamento do pavimento. A outra condição que a gente tem essencial para garantir o intertravamento é que as juntas estejam efetivamente preenchidas por areia. Então, o colchão de areia, a gente já viu qual é a característica, e ele faz com que as juntas sejam parcialmente preenchidas. E a outra parte significativa e importantíssima é a areia de selagem ou de rejuntamento. Essa areia de rejuntamento, ela propicia essa transferência por atrito entre as peças, evitando que as peças se atritem diretamente, o que poderia gerar quebra dessas peças. Um esborcinamento, digamos assim, esse é um termo técnico que a gente usa, mais afeito às juntas das placas de concreto, mas elas quebrariam em se atritando umas às outras. Então ela garante uma eficiente transferência de cargas por atrito sem propiciar a quebra dos blocos. Essa é uma característica importante. Essa areia de assentamento ela deve ser em areia fina, com uma característica granulométrica fina, mas assim como o colchão de areia, essa areia de rejuntamento ou de selagem não necessariamente precisa ser de areia. Ela só deve respeitar as características granulométricas impostas a ela. Por exemplo, 100% dela deve ser de granulometria inferior à peneira número 16 e só 10% pode passar na peneira 200 ou ter um diâmetro inferior a 0,075 milímetros. Correto? Agora, como e quais os principais fatores interferem no comportamento estrutural desses nossos pavimentos intertravados? Esses são os fatores: intertravamento, camada de areia, de assentamento, peças pré-moldadas de concreto, arranjo de assentamento, formato, espessura dos blocos e a resistência mecânica. São fatores que interferem no comportamento estrutural e, consequentemente, funcional dos pavimentos intertravados. Então vamos agora tentar entender como alguns desses parâmetros interferem no comportamento, sobretudo estrutural e, consequentemente, funcional dos pavimentos intertravados. Por exemplo, a presença ou não de juntas de areia nas juntas dos blocos. Então aqui nós temos uma condição em que a base do meu pavimento intertravado é granular, estabilizada com cimento e concreto compactado com rolo, as bases. Aqui em cinza nós temos a condição sem areia de juntas, nas juntas, e em cor de areia, né, nessa textura, as juntas preenchidas por completo e adequadamente com areia. Esse coeficiente de suporte aqui nós vamos estudar posteriormente em pavimentos de concreto. Mas em linhas gerais, só para que vocês compreendam o que está colocado aí, é o nível de tensão vertical necessária à aplicação no sistema do pavimento. Sistema, eu digo, todas as camadas do pavimento, mais o colchão de areia, mais o bloco e areia de rejuntamento, para promover um determinado valor de recalque ou de deformação plástica. Então, quanto maior é a necessidade de imposição de esforço vertical, melhor é, para produzir a mesma deformabilidade do pavimento, melhor é a capacidade estrutural desse pavimento. Então, a gente observa que, invariavelmente, na medida em que a gente tem a presença da areia nas juntas dos blocos de concreto,
nós temos um maior nível de esforço necessário para provocar uma mesma deformabilidade na estrutura do pavimento. Correto? Então, é essencial, fica provado, isso foi um estudo gerado e apresentado pela ABCP, fica então cabalmente comprovado a necessidade da presença da areia nas juntas. Outra condição importante tem a ver com o colchão de assentamento ou a areia de assentamento, mais especificamente em relação à sua espessura. Tradicionalmente, quando nós trabalhávamos com paralelepípedo, era muito comum, em face à não uniformidade dimensional desses blocos, a introdução de espessas camadas de areia de assentamento, porque uma das suas funções é a regularização e permitir que o assentador, né, ele consiga deixar plana a superfície do pavimento, afundando mais ou menos aqueles blocos de paralelepípedo com dimensões um tanto diferentes. Como nós estamos trabalhando com peças que são industrializadas invariavelmente, que têm uma uniformidade dimensional bastante grande, a gente pode trabalhar com espessuras não tão grandes de colchões de areia. Então o pessoal foi para fazer uma série de estudos, eles pegaram peças de concreto de 8 centímetros, fazendo solicitar o eixo padrão, então carga por roda de 40 kN, na verdade é um semi-eixo, e o que eles verificaram? Que quanto maior a espessura, o verdinho é 10 milímetros de areia, o colchão de areia, 70 milímetros ou 7 centímetros e 4 centímetros. Quanto maior a espessura do colchão de areia, há uma tendência de maior deformação permanente ou trilha de roda, afundamento em trilha de roda. Todos tendem a uma estabilização, no entanto, essa estabilização se dá após uma magnitude maior de afundamento, no caso de espessuras maiores de colchão de areia. Advém daqui, então, a característica que eu acho que na última videoaula eu comentei com vocês, de nós sempre tentarmos trabalhar com 4 centímetros, mais ou menos 1 centímetro de espessura dessa camada de areia de assentamento. O que acontece? Na prática, quando eu tenho espessas camadas de areia de assentamento, o tráfego faz com que haja quase que um giro, ou uma rotação, melhor falando, nos blocos, permitindo que a gente tenha uma profundidade, um sulco maior, propiciando um maior afundamento em trilha de roda. Ao passo que se eu tiver também uma espessura muito pequena, essa talvez seja a única condição em que essa minha peça única de concreto fique submetida a esforço de tração. E ela então, se eu tiver, por exemplo, algum material pontiagudo aqui embaixo, eventualmente eu posso ter a fratura do bloco por tração. Mas sempre que eu adotar algo entre 3 e 5 centímetros de espessura para esse colchão de areia, o comportamento mecânico tende a ser melhor nos pavimentos intertravados. E aqui, pessoal, abre uma brecha para a gente comentar algo importante em termos de comportamento mecânico. Que dimensão é essa peça pré-moldada de concreto? Ela tem uma dimensão próxima de 10 centímetros por 15 centímetros, variando um pouco, certo? Mas o fato é que essa dimensão em planta, eu vou retornar a imagem lá para quando a gente tinha essas imagens das peças. Essa dimensão em planta, ela é uma dimensão muito parecida com a área de contato pneu-pavimento. Então observem, quando essa peça está sendo solicitada,
ela basicamente fica integralmente solicitada a compressão. Como ela tem uma dimensão relativamente parecida com a própria espessura, não há a flexão desses blocos. O bloco acaba não fletindo. Então não há, a grosso modo, por assim se dizer, um esforço de tração na flexão nesse bloco. Então o bloco ele trabalha basicamente a compressão, certo? Bom, vocês já sabem, por exemplo, qual é a pressão da inflação de um pneu do eixo padrão. Essa pressão é a pressão de 0,55 megapascal. A rigor, pessoal, esses blocos de concreto, eles poderiam ter baixíssimas resistências à compressão, certo? Por quê? Porque o esforço gerado por esse rodado é um esforço muito baixo. No entanto, a gente especifica concretos de 35 megapascal a 50 megapascal, mas isso não em função do esforço de compressão a que o bloco será submetido, mas sim pelo processo abrasivo gerado pela interação pneu-pavimento, mas logo na sequência a gente vai comentar. Só para ressaltar, então, qual foi esse parênteses que eu fiz, foi apenas para mencionar que em condições adequadas de espessura do colchão de areia de assentamento, os blocos ficam submetidos integralmente à compressão. Não há esforços de tração, então não me preocupo em caracterizar os esforços de tração dos concretos empregados nos pavimentos intertravados. Bom, uma outra característica que interfere no comportamento mecânico é a condição de assentamento dos blocos. Basicamente, nós temos 3 tipos de assentamento dos blocos. Esses aqui que vocês estão vendo nas duas imagens é o chamado espinha de peixe. Esse é o espinha de peixe convencional a 0 grau. Então, o veículo trafegaria na direção do vídeo de vocês, de baixo para cima. E quando eu giro esse assentamento em 45 graus, para a mesma direção de tráfego dos veículos, eu tenho a espinha de peixe a 45 graus. Outra forma que eu tenho de assentar é em fileira ou corredor. Uma questão a ser observada é que o tráfego sempre tem que ser transversal à maior dimensão do bloco. Então, nessa figura em que eu estou com a ponteira, a direção do fluxo de tráfego deveria ser essa. E nessa figura ao lado, deveria ser essa que eu estou mostrando aqui. Então, esse é o segundo tipo de assentamento. E nós temos ainda o assentamento tipo trama, em que a gente vai condicionando e alternando as direções duas das peças que são colocadas no pavimento. Então, 2 peças ficam longitudinais ao pavimento, 2 transversais, longitudinais, transversais, fazendo uma trama. Se eu perguntasse para vocês, eu acho que vocês iriam corretamente me responder. Qual é a forma mais fácil da gente assentar entre as 3 formas? Acho que todos vocês responderiam que é em corredor ou fileira. E ela de fato é. Se vocês não especificarem a forma de assentamento, por facilidade, provavelmente o calceteiro irá fazer o assentamento em fileira ou corredor de ônibus. Agora, será que essa seria... Corredor de ônibus, desculpa, é fileira ou corredor. Agora, será que essa é a forma de assentamento que melhor traz características estruturais para o meu pavimento? Então, o pessoal foi para campo e fez uma série de avaliações, pegando peças de concreto de 8 centímetros de espessura, assentando das diferentes formas. O que a gente obteve aqui? Uma menor deformação em termos de trilha de roda para o assentamento em espinha de peixe. E, sobretudo, aquele a 45 graus.
Então, esse aqui é o trama, e aquela mais fácil, o que seria mais produtivo para o calceteiro, é a pior forma de assentamento em termos de trabalho mecânico e de resposta frente à deformação permanente. Essa seria a pior condição. Então, se vocês tiverem que especificar, especifiquem sempre espinha de peixe a 45 graus, porque nós vamos ter uma resposta, sobretudo em termos de deformação permanente, mais adequada para o nosso pavimento. Tá? Entre os formatos mais usuais são esses dois aqui, o intertravado retangular reto e o angular, mas se vocês puderem especificar, especifiquem esse retangular angular, por uma simples razão. Ele tem uma área lateral exposta ao atrito com a outra peça maior do que o reto, em função dessas reentrâncias, que me propicia uma área lateral maior. E a consequência que eu tenho disso é um maior intertravamento. Então, especifiquem sempre esse tipo. A espessura do bloco também é um aspecto importante, certo? Nós vamos estudar posteriormente o dimensionamento estrutural pela PCA 1984, que é a Portland Cement Association, a ABCP americana, que tem lá, em 1984, uma metodologia de dimensionamento que nós vamos estudar, até porque ela é indicada pela ABCP aqui no Brasil. Em relação a isso, ela tem 3 ou 4 espessuras principais de blocos. Comercialmente a gente encontra essas 4, 60 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm de espessura dos blocos de concreto. Quando que se indica cada uma das espessuras? Quando a gente tem só tráfego leve, entenda um tráfego leve por trânsito de pedestres e no máximo por veículos de passeio, nós poderemos adotar 60 mm. Quando nós temos o tráfego de veículos comerciais, até o valor de N calculado, estimado de 1,5 vezes 10 na 6, isso aqui é muito aproximado ao N do Corpo dos Engenheiros Americanos, que nós já vimos lá no estudo do tráfego, a gente pode usar então até 1,6 vezes 10 na 6, 80 milímetros. Acima disso, nós vamos usar e especificar entre 100 e 120 milímetros de espessura para os nossos blocos, a depender muito da condição de severidade do tráfego, do quão a mais de 1,5 vezes 10 na 6 é o nosso N, certo? Então vai depender muito das nossas características, mas isso vai ficar bem visível a todos vocês quando nós dimensionarmos os nossos pavimentos. E por que essas espessuras interferem no comportamento estrutural? Porque quanto mais espesso, maior o atrito lateral. Quanto maior o atrito lateral entre as peças, maior o intertravamento. Essa é a condição em que a gente tem essa interferência. E a resistência do bloco? Eu já comentei com vocês anteriormente que as peças pré-moldadas de concreto trabalham basicamente a compressão. E a gente vai ter uma compressão, uma tensão de compressão muito parecida com a pressão da inflação do pneu-pavimento, que é baixíssima. Entretanto, ao longo das interações do pneu com o pavimento, vai ocorrendo um desgaste por abrasão dessas peças. Então, como nós não temos um ensaio mais adequado para caracterizar o processo abrasivo nesses blocos, nós acabamos indiretamente especificando a resistência à compressão como sendo um valor de resistência subjetivo, ou que induz a uma maior ou menor resistência abrasiva dos blocos. Então, quando que a gente especifica, e nós temos basicamente aqui no Brasil 2 resistências de concretos para as peças pré-moldadas de concreto, 35 e 50 megapascal. Quando é que a gente especifica 35 megapascal? Quando nós temos solicitações de veículos comerciais correntes, aquilo que a gente já vinha trabalhando até então. Agora, quando eu tenho
veículos, por exemplo, como blindados, veículos de operação portuária, daí nós precisamos trabalhar com resistências à compressão da ordem de 50 megapascal em função do processo abrasivo ser mais severo na interação do pneu com o pavimento. Basicamente são essas as resistências que nós temos trabalhando. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para apresentar em termos de intertravamento e suas influências era isso. É importante que vocês compreendam fisicamente esse fenômeno de intertravamento, porque ele que vai garantir o adequado desempenho dos nossos pavimentos ao longo do tempo, ao longo da vida útil dele. Eu agradeço então a atenção de todos, espero contar com vocês nas próximas videoaulas ainda sobre o tema e me coloco então aqui à disposição pelo meu e-mail para dirimir eventuais dúvidas. Portanto, então, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima.